que eu fiz esse código. Então, continua com 0, bicho. Enquanto não funcionar aqui, a tua nota é 0. Aí, não, eu vou relembrar. Eu digo, então relembro mesmo, porque a tua nota é 0. Então, esse negócio de que, Cacete. não, faz tempo que eu fiz, eu esqueci como é que eu fiz esse negócio funcionar. Isso não cola, não, viu? Você, viu? Faz o negócio funcionar, Vinícius, viu? Gente, Nossa. vamos lá. Beleza. Esse negócio de que não vai. Vamos lá, vamos trabalhar, que hoje a tarde foi legal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui então a minha tela e vamos para minha guia, na realidade, vamos para a nossa última atividade. Hoje o povo quer me ligar com vontade, né? Está todo mundo me ligando aqui. Tá aqui, compartilhar, pronto. Deixa eu criar então a tela aqui do Colab. Pronto, deixa eu compartilhar agora com vocês, deixa eu logar. Pronto, sistemas operacionais, pronto. Então eu já coloquei ontem à noite mesmo, eu coloquei o último conteúdo, que é o conteúdo aqui de paginação. E aí então a gente vai falar de paginação, que não é muito demorado não, e aí no final a gente já conversa sobre o nosso trabalho, tá bom? Então vamos nós. Tcharam. Pronto. Então, a gente vai fechar o último conteúdo de gerência de memória, né? E o legal de entender é que tudo é meio casado. A gente começou vendo aqueles conceitos iniciais de sistemas operacionais, arquiteturas, aquela coisa mais introdutória, né? Mais de contextualização. Aí a gente chegou no cerne do SO, ou do funcionamento do SO, que são as tarefas e processos. A gente viu lá como é que gerenciava tarefa, como é que vira processo, como é que vira thread, viu como é que o negócio funciona, viu a ideia de preempção e chegamos nos algoritmos. Né? Porque o foco do sistema operacional é colocar o nosso programa, né, a nossa tarefa, o nosso processo em execução. Esse é o foco dele. Aí chegamos na segunda gerência, que é a gerência de memória, né? Que ela é importante porque ela é auxiliar, né? Ou é complementar a gerência de tarefas. Para eu colocar um programa em execução, eu preciso que ele seja colocado em memória. Né? Então a gente viu a parte da gerência de memória, vimos a ideia de memória virtual, vimos as ideias de como é que a memória ela é organizada com a ideia de partição, de segmentação e chegou na paginação. E vimos na aula passada como é que um processo ele tem a sua área de memória alocada, né? Como é que ela estava configurada, aquela ideia de espaço do usuário e espaço do kernel, e também a parte de como é que atribui endereço, como é que as variáveis elas poderiam ser criadas, e aí a gente chega hoje na última parte, que é a ideia de paginação em disco. Né? O que vai ser, então, a paginação em disco? A gente já tem a noção de que o SO ele está utilizando o disco para aumentar o espaço da memória. A gente já viu que a memória ela tem um conteúdo finito. Né? A gente tenta trabalhar imaginando que memória é infinito, mas a gente sabe que na prática ela tem um valor limitante. 8 GB de RAM, 16, 32, 4, algo do tipo assim. Então, uma função do sistema operacional e da gerência de memória é tentar fornecer para o usuário a maior quantidade de memória possível. Então, já que o SO trabalha com o conceito de paginação, ele também faz a mesma ideia de paginação em disco. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a nossa memória está cheia, né, nós temos 4 GB de RAM, os 4 GB estão cheios, eu preciso tirar conteúdo da memória, alocar em outro canto, para poder colocar outro conteúdo em funcionamento. Né? Então, e esse lugar onde eu vou tirar e colocar é no disco. Né? Então, a memória virtual, a gerência de memória, ela usa o disco para trocar informações. Então, aquele conteúdo que não é muito utilizado, pouco utilizado, ou tem N critérios, ele acaba sendo colocado para disco, né? Para memória secundária. Então, é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Tá? Então, o contexto é esse, né? O sistema operacional ele usa armazenamento externo para poder estender a memória e dar aquele nosso conceito amplo de memória virtual. Né? A gente já viu lá na gerência de memória que a memória virtual ela tem uma separação memória lógica e memória física. A gente viu as várias formas ali de pegar um endereço virtual, um endereço lógico e de fato bater lá na memória no endereço físico. Né? Então, assim, toda vez que uma parte do programa precisa ser colocada em memória, aquela parte que está ociosa da memória vai ser utilizada para isso. Então, eu checo a memória. Tem espaço ocioso? Tem. Aí eu vou lá e coloco esse meu parte do meu programa na memória para poder ser executada.
Se não tiver memória, né, assim, obviamente se tiver espaço sobrando, eu tenho que trazer de algum canto. Geralmente isso vai estar armazenado no disco, então eu vou lá no disco, pego aquele conteúdo, trago para lá. O problema não é isso, o problema é quando não tem espaço em disco, né, e aí? Mexe em disco em memória. Não tem espaço em memória, e aí, como é que eu faço? E a gente lembra, lá da primeira aula de gerência de memória, que os tipos de memórias, eles variam de valores e de velocidade de armazenamento. Então, na hora que eu tenho que ler, tirar um conteúdo que está em disco e colocar em memória, isso tem um custo, né? Ler disco é muito mais lento do que estar lendo memória de fato, né? Então, eu tenho um problema que é, se a minha memória ficar cheia, eu preciso tirar a gente da memória e armazená-la em disco. E eu preciso ler conteúdo do disco para colocar em memória. Então, essa troca de contexto também tem que ser evitada ao máximo, porque isso acaba sendo custoso, né? Isso não é interessante. E, obviamente, que isso é transparente para o nosso usuário. O usuário, então, ele não tem noção que isso está acontecendo. O SO está ali resolvendo tudo isso para ele, e para o usuário ele tem a impressão de que tudo funciona muito bem. Tem técnicas que são utilizadas para poder fazer esse gerenciamento, né, essa extensão da memória RAM, para utilizar o espaço secundário, o espaço em disco, para aumentar a nossa área de memória. Tinha um negócio muito antigo lá nos anos 80, 90, 70, que eram os overlays, né. Então o programador ele tinha módulos que eram carregados em região da memória, né. Então você não carregava tudo e nem um pedaço pequeno, você carregava de módulos em módulos, né. Eu carregava o módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Funcionou muito bem, só que era o programador que fazia isso. O programador fazia isso através de uma biblioteca específica. Então tinha uma biblioteca que você colocava lá junto com o teu código para fazer esse gerenciamento de overlays, para gerenciar esses vários módulos. Eu acho que nenhum de vocês chegou a trabalhar com Turbo Pascal. Eu trabalhei com o Turbo Pascal. O Turbo Pascal fazia isso. Ele funcionava alocando memórias como blocos, como módulos, como overlays. E, obviamente, que isso dá muito trabalho, né? Você estava obrigando o programador, além de entender da linguagem e resolver o problema que ele tinha que resolver, a entender do funcionamento da memória, né? Era algo que não tinha noção, né? Não tinha por que fazer isso com o programador. Mas foi algo que funcionou nos primórdios, né? Lá no começo, quem programava para computador não era um usuário final. Você tinha programadores mais raiz, vamos chamar assim. Mas mesmo assim dava muito trabalho. Tá? E aí funcionou, foi muito utilizado, e aí ali dos anos 90, quando os SOs evoluíram, esse negócio caiu em desuso. Não preciso obrigar o programador a conhecer. Eu não quero que o programador aumente ainda mais o seu código colocando uma biblioteca para poder fazer o gerenciamento de blocos de memória, de módulos de memória. Então, assim, essa ideia de aumentar o espaço usando o overlay funcionou, foi criada. Hoje em dia, se existir, existe em algo muito arcaico, né, em algo legado ou então algo muito específico. Não vai ser utilizado num sistema de modo de propósito geral, como é o nosso caso. Uma outra ideia era a ideia de swapping, que acho que ainda funciona em grande parte até hoje, tá? Mas não como era utilizada, como era a única técnica criada. O que ela fazia? Ela movia aquilo que estava ocioso na memória para o disco, que era um swap out, né? Então o que estava lá de processo que não estava em uso ou não era acessado há muito tempo era movido para disco, né? E assim a gente conseguia liberar espaço em memória, né? Quando um processo ele acordava lá na nossa boa e velha fila de prontos, né? Aí ele era então carregado da memória. O cara estava suspenso, acordou, aí ia lá no disco, pegava todo o conteúdo daquele processo e colocava ele em memória. Então esse negócio ficava acontecendo. Eu tinha swap out e swap in, né? Então eu ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Isso também foi muito utilizado, né? Aí já pelo sistema operacional, o SO é que fazia isso, não tinha mais agora a obrigação do programador em conhecer e trabalhar com uma biblioteca. Só que esse negócio caiu em desuso porque isso funcionava muito bem naquela ideia de partição e naquela ideia de segmentação. Mas aí, quando veio a ideia de paginação, isso ficou meio estranho, né? Porque agora, já que eu tenho paginação, eu tenho frames, né? Definidos na memória física, digamos assim, e páginas na memória virtual. É muito interessante fazer isso. Eu movo
páginas, páginas, frames, frames, né? Eu movo coisas individualmente agora. Eu posso mover 4 páginas do mesmo processo, eu posso mover todas as páginas de um processo e eu posso mover só uma página de um processo. Então, a ideia da paginação, com aquele tamanho fixo lá de 4K, que é o padrão, ajudou nesse processo. Então, agora, é mais ou menos a ideia do swapping, só que agora isso é feito com tamanho de páginas. E quem faz esse processo agora é a MMU. Né? A MMU que está lá, o nosso hardware bonitinho, ele que gerencia isso aí. Ele gera uma interrupção quando eu não encontro uma página em memória, e aí eu carrego a página em memória. Ele gera uma interrupção também quando a minha memória está cheia e eu preciso tirar alguém de memória, liberar a memória e levar alguém para o meu disco. E é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com essa técnica de paginação em disco de paging. Tá? É essa que todo mundo usa, que os SOs modernos usam, e é essa que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque ela é flexível, porque ela é rápida, porque ela funciona muito bem. Tá? É isso que a gente vai ver aqui nesse material de hoje. Então, só para contextualizar, para fechar o contexto na realidade, era mais ou menos isso aqui. Ó. No overlay, o nosso programa ele era todo segmentado. Né? Então, eu salvava módulo A, módulo B. Vamos pensar em funções, procedimentos. Cada procedimento era uma região de memória, era um espaço de memória. Então, o programador criava ali o procedimento soma, o procedure soma lá do Pascal. Isso era um overlay. O subtração era outro overlay. E aí, com uma biblioteca específica, ele gerenciava isso aí e cada módulo era colocado em memória. Né? Eu que trabalhei com o Pascal, o negócio funcionava assim. Tá? Era bem, não vou dizer que era complicado, era chato, porque tu precisava gerenciar coisa por coisa para garantir que o negócio funcionasse. Com o swapping, né, a ideia é parecida com a que tem hoje. Você ia e trocava. Só que você ia e trocava qualquer coisa. Você podia trocar um processo inteiro, um pedaço pequeno, um pedaço grande. Tá? Eu não tinha definição, tá mais para aquela ideia de segmento. Né, eu poderia fazer troca de conteúdo da memória para o disco memória de qualquer tamanho. E aí a gente chega no page onde o negócio é muito mais organizado, porque todos têm o mesmo tamanho. Então, se eu tirei 4K da memória, eu só consigo alocar 4K na memória. Se eu tirei 20K da memória, eu consigo alocar 20K na memória. Se eu tirei 1 mega da memória, eu consigo alocar 1 mega na memória. Né? A paginação acaba sendo muito mais interessante, muito mais fácil e eficiente. E é por isso que é isso que é utilizado até hoje. Então, é isso que a gente vai ver que é a ideia da paginação em disco. Né? Então, a paginação em disco é, como o nome já diz, é eu transferir as minhas páginas que estão ociosas na memória para disco, liberando páginas, né? Liberando espaço em memória para que eu faça alocação de outras páginas. Né? Essa função, essa funcionalidade é do sistema operacional. O desenvolvedor, programador, usuário final não tem noção que isso está acontecendo, tá? Não tem nada. Como é o SO que faz isso, ele usa por trás disso um algoritmo que entende ou que calcula qual é a melhor página que tem que ser trocada. Por isso que são algoritmos de substituição de página. Né? É o SO que controla como é que isso vai acontecer. Né? E aí, uma vez que o SO precisa tirar alguém, né, se ele sabe que o conteúdo que ele desalocou agora precisa ser colocado em memória e esse conteúdo está lá no meu disco, né, o SO diz assim, ó, MMU, eu preciso agora que você traga para mim esse conteúdo no endereço lógico ABC. E a MMU é que brinca de gerenciar isso aí. Gera aquelas interrupções, vai lá na tabela de páginas e manda buscar um conteúdo que está lá no disco e manda alocar na página 1, 2, 3, 4, que é a página que está sobrando. Tá? Lembram das flags que a gente viu na semana anterior? As flags são utilizadas aqui para que a gente consiga controlar página que está saindo, página que está entrando, página que foi modificada, página que não foi modificada. A gente vai já ver como é que esse negócio acontece na prática. Então, a paginação é mais ou menos isso aqui, ó. Né? A gente tem aqui o nosso processo com as nossas N páginas, tem a nossa tabelinha de página lá, então o meu processo ele tem 8 páginas aqui, 3 estão ociosas,
né, e 2 foram modificadas e uma não foi modificada, eu acho que é isso, né. Tem aqui a flag de validade, para dizer se as páginas estão válidas. Presente quer dizer, presente eu acho que é o que está ativo na memória, então essas verde mais escuras, elas não estão ativas aqui, e aí tem o endereço onde elas estão localizadas. E aí na hora que eu preciso fazer a troca, já que esse cara aqui, ela é uma página válida, mas ela não está presente, preciso colocá-la em memória, né, eu venho aqui no disco, pego esse conteúdo e faço o encaminhamento para cá, tá. Então, é muito mais tranquilo o gerenciamento utilizando paginação, e eu trabalho com pedaços mais curtinhos. A questão é, como é que esse negócio vai funcionar? Então, assim, o processo tem mais ou menos esse fluxograma aqui. Um processo qualquer lá, ele vai tentar acessar a página X, página. Acho que aqui vai de 0 até 8, né? Cadê? 0 até 7 nesse caso aqui, então. Então ele vai tentar acessar a página 0, vamos pensar assim. A página 0 está presente? Página 0 está presente? Ela está válida e ela está presente? Está presente. Então, a página 0 está presente, sim. Então, o processo B, ele vai lá acessar a página 0. Pronto, perfeito. Né? Então, assim, ele procurou por uma página e ele encontrou a página. Isso é chamado de hit, isso é um acerto. Né? Ele procurou e ele encontrou, isso é um acerto. O processo agora vai procurar a página 2. Tá? Então, nós estamos aqui. O processo P vai procurar a página 2. A página 2 está presente? Página 0, página 1, página 2. Ela é uma página válida. Ela está presente? Não, ela não está presente, ela é 0. Opa, se ela não está presente, vamos para cá. A MMU, então, ela vai gerar agora uma interrupção. Essa interrupção é uma falta de página, é um page fault. Né? Quando eu acho a página lá, quando ela está presente, é um miss, né? É um acerto. E quando eu não encontro, é uma falta. Então, ele gera um page fault, uma página de falta. E aí vem a próxima pergunta. Essa página é uma página válida? A página é válida? Página 2, ela é uma página válida. Ela é uma página válida, beleza. Se ela é uma página válida, então eu vou suspender o meu processo P, né, para que eu possa carregar esse conteúdo que está na memória, lá em disco, para a memória. Né? E aí vem a próxima pergunta. Tem um espaço em RAM agora? Tenho espaço, né? Tenho muito espaço sobrando aqui para alocar esse cara. Tenho sim. Se eu tenho espaço, então eu vou carregar a página 2 agora, que está lá no disco, para a memória. Né? Carrego esse negócio e aí vou colocar bem aqui agora. Página 2 foi alocada? Ah, foi alocada agora no endereço, sei lá, 220, bem aqui, por exemplo. Então, eu vou alterar aqui para 220 e vou colocar o bit de validade para ser 1 também. Desculpa, bit de presença, né? Então, ela está válida, ela está presente e está aqui o endereço apontando agora para o disco, para a RAM aqui. E aí, pronto. Né? Eu acordo o meu processo e aí ele pode acessar aquele conteúdo. O outro caso é esse caso pior aqui, página 3. Né? Então, vamos lá aqui, página 3, 0, 1, 2, 3, é que está em branquinho aqui. Eu quero acordar a página 3. A página 3 está presente? Não, não está presente. Então, vamos gerar uma interrupção aqui da MMU page fault, não encontrei. A página 3 é válida? Não, a página 3 não é válida. Ela está zerada aqui, ó. Está 0, 0. Ela não está nem presente e nem muito menos ela é válida. Então, olha, esse endereço que eu estou querendo acessar está ruim, está errado. Tá? Um outro caso era se não tivesse espaço na RAM. Né? Nesse caso aqui tem, está cheio de blocos sobrando aqui. Mas se tivesse todo mundo cheio, no caso da página 2 aqui, tivesse tudo verdinho, tivesse tudo ocupado, a gente ia cair aqui. Tem espaço na RAM? Não tem. Então, eu preciso escolher uma página agora vítima, aquela página que vai ser removida, vai ser encaminhada para disco, para que eu possa alocar, então, a minha página 2 naquele espaço lá. Tá? Então, a paginação em disco ela acontece assim. Né? Toda vez que um processo quer acessar uma página, ele vai lá na page table dele e faz essa verificação aqui. Esse é o algoritmo básico para o negócio funcionar. A minha página é válida, a minha página está presente. E aí eu vou atrás da minha página ou em RAM ou em disco. Tá? E aí, se não existir, eu gero de novo um erro. Tudo bem até aqui?
né? Isso acho que é bem tranquilo, não tem muita muita coisa não, mas o funcionamento ele é esse. A questão é que essa troca de contexto, vamos chamar assim, essa troca de páginas de disco para memória e memória para disco, isso tem problemas de eficiência, né? A gente já falei que o disco é muito mais lento que memória, né? Então, o tempo de eu acessar o meu disco acaba gerando perdas de tempo aí. Então, toda vez que uma página não é encontrada, que eu tenho uma falta, né? Isso implica que eu sou obrigado a acessar o meu disco para poder encontrar a página que está lá em disco, buscar aquela página lá. Isso pode ser um acesso, pode ser 2 acessos, 3 acessos, depende da quantidade, depende de como é que está organizada a minha RAM, como é que tem o espaço lá. Então, se o meu sistema operacional ou se o processo que eu estou trabalhando está frequentemente gerando page faults, eu procuro algo e não encontro, né? Isso vai gerar muito acesso em disco, o tempo de chegar na memória, de acessar a memória vai ser maior, e aí o desempenho do sistema cai como um todo, né? Que é justamente aquele caso quando você está trabalhando aqui e você percebe que a sua máquina está travando. Tá, tem muita coisa em memória que você acabou sem querer colocando muita coisa em memória, e aí o bicho ali, o disco ali está desesperado, junto com a MMU e com o SO, tentando gerenciar a página. Tira daqui, coloca para lá, tira daqui, coloca para lá, e aí cada vez mais o negócio não fica eficiente. A prova disso é uma demonstração simples. Vamos supor que a gente tenha um sistema qualquer aí, né, que a memória RAM dele, ela tem um tempo de acesso de 60 nanosegundos. 60 vezes 10 elevado a menos 9 segundos. E o tempo, isso para acessar a memória RAM. O tempo para acessar o disco já é 6 milissegundos. É 10 elevado a menos 3. É muito mais lento, muito lento, né? Então, assim, toda vez que acontece, né, aí nesse sistema, na realidade, acontece uma page fault a cada 1 milhão de acessos. Então, a cada 10 elevados a acessos, acontece uma falta, né? Então, se a minha memória não estiver cheia, se ela tiver, como no exemplo ali, cheia de espaços em branco, o tempo médio, né, para eu acessar uma página, vai estar nesse problema aqui, vai estar nessa fórmula aqui, né? Eu tenho aqui 999.999, que é que é quando dá erro, tem uma falta a cada milhão, então eu tenho 99.999 vezes 60 nanosegundos, que é o tempo de acessar a minha memória RAM, mais um acesso que eu faço a disco, né? Foi a hora que deu o meu page default aqui. Então eu tenho 999 mil que estavam em RAM, mas eu tenho um que não estava na RAM, que tive que buscar no disco. Então a busca no disco é 6 milissegundos. E mais o acesso de colocar esse cara no disco de novo, né? Então esse é o meu cálculo bonitinho aqui, dividido pelo bom e velho 1 milhão, né? Tá aqui o cálculo certinho. Então o tempo médio dá 66 nanosegundos. Até que não ficou tão ruim assim, né? Então, para cada 1 milhão de acessos, tendo uma página, tendo uma página faltante, um page fault, o tempo médio desses caras todinhos é de 66 nanosegundos. Se o acesso é 60, até que ficou legal. Se a memória está saturada, ou se ela está cheia, né, na hora que eu for tirar o carinha, então, assim, eu tenho 99.999.999 páginas que eu encontrei. Beleza. Multiplicados pelo tempo de acesso, 60 segundos. Aí agora eu tenho 2 vezes os 6 milissegundos, que é o tempo do disco. Por quê? Porque a memória está cheia. Então eu precisei, primeiro, tirar alguém do disco, né? Desculpa, tirar alguém de memória, tive que acessar a memória para tirar esse cara de memória. Então eu peguei o conteúdo, levei ele para o disco e agora eu peguei um conteúdo no disco e estou colocando em memória, né? Então eu tenho 2 acessos ao disco. Então 2 vezes 6 milissegundos mais o tempo de eu colocar esse cara de novo no meu disco ali. E aí já o meu tempo agora deu 72 nanosegundos, né? Já subiu, né? Dobrou, porque na realidade é um processo a mais. Aí você imagina que eu tenho, na realidade,
50.000 page faults a cada 1 milhão. O negócio fica pior, tá? Então, assim, o SEO ele precisa tentar ser o mais eficiente possível na estratégia de substituição de páginas, né? Então, assim, quanto mais frequente for a falta de páginas, né, eu vou aumentar aí a quantidade de acessos, tá? Tem mais um cálculozinho aqui, mas vamos embora deixar esse negócio de lado e ir para a parte que nos interessa. A questão é que a presença de page default não depende, de fato, obviamente, só do SEO. Não é o SEO que está implementado errado, não é a estratégia que ele implementou errado, são elementos ligados à computação como um todo que interferem. Então, a primeira coisa é o tamanho da minha memória RAM. Se eu tiver uma RAM pequena para uma demanda muito grande de processos, vai dar page default, né? Exemplo, eu posso ter um SEO, um Windows 10, que é um SEO que carrega muito conteúdo em memória, rodando em 2 GB. Vai dar errado, né? A memória é insuficiente para atender o SEO e aos meus programas, e aí eu vou ter sempre page default acontecendo. Page default, page default, page default. E isso é chamado de trashing, né? Porque eu gero page default, tiro o cara, coloco o cara que eu estou querendo agora na memória, acesso ele. Na próxima página, não está na memória. Aí eu tiro de novo, aí fico nessa brincadeira de tira, coloca, tira, coloca, tira, coloca, e aí o meu sistema passa. Para cada acesso, eu preciso tirar da memória, colocar em disco, tirar do disco, colocar em memória. Próximo acesso, aí tiro de memória, coloco no disco, coloco em memória. Isso literalmente acaba com a eficiência. Outra coisa, depende do meu processo, né? Se o meu processo usa muita memória, né, isso vai também acabar gerando, é provável que eu gere também uma quantidade maior de page defaults. Se eu tenho processos que usam pouca memória, isso de fato vai acabar sendo interessante e vai sendo melhor. E o último elemento que influencia é de fato qual é a página que eu vou remover. E é nesse elemento que entram ali os nossos algoritmos que fazem a substituição de páginas, né? A primeira coisa a entender sobre os algoritmos é quais são os critérios que eles estão utilizando para poder fazer a substituição de página. Então, qual é a página que eu vou escolher para remover? Né? Eu vou escolher porque eu achei ela bonitinha, porque eu achei ela feia? Não. Eu tenho critérios que eu vou utilizar, que eu vou empregar para escolher a chamada página vítima, né? Aquela que eu vou tirar de memória e colocar em disco. Primeiro critério, idade da página, né? Então, assim, uma página que está na memória há muito tempo, ela pode ser antiga. Pode ser que um processo que a colocou em memória ainda esteja em execução, mas ele execute a cada hora. Então, ela está lá parada com memória. Né? Então, por que eu posso talvez remover esse cara, colocar em disco, e aí quando o processo que vai utilizar aquela página acordar ou precisar dela, eu trago ela de volta. O outro critério é a frequência de acesso, né? Uma página que é muito acessada, né, que foi muito acessada num passado recente, possivelmente ela também vai ser acessada no futuro. Então, se a frequência de acesso dela é constante, é melhor eu deixá-la. Se eu tenho uma página que foi colocada em memória, foi acessada uma única vez e ela está lá já há 2 horas, eu posso muito bem remover esse cara, porque dificilmente ela vai ser acessada de novo. Aí tem aqui a data do último acesso, né? Quando é que esse cara foi acessado? 4 horas atrás, então tira ele de lá. Prioridade do processo, né? Lembram do algoritmo de prioridade para escalonamento? A mesma coisa. Então, um processo que tem maior prioridade ou que está relacionado a tempo real, ele vai precisar que as páginas estejam sempre em memória. Então, na hora que eu tiver que escolher quem tirar, se eu vou tirar páginas de processos que não têm essa relevância lá. E o último é o conteúdo da página. Né? Se eu souber o que tem na minha página, a minha página ela tem um conteúdo que está acessível, ela tem um conteúdo sensível, um conteúdo importante, e aí eu poderia muito bem trocar tirar uma página que tem um conteúdo qualquer, que não vai ser modificado, que não tem alteração, que está lá só para compor tabela, e permitir que eu consiga colocar um conteúdo mais atualizado, mais sensível, mais importante para um determinado processo. Obviamente, os critérios não representam a realidade, tá? Né? Conhecer o conteúdo de uma página é complicado. Né? Como é que o SEO vai saber o conteúdo de uma página? Tá? Então, assim, não é porque existe
que dá para implementar. Tá? E o último critério de seleção são páginas especiais. Né? Então, páginas que estão ligadas ali com o buffer, com entrada e saída, né? Que elas talvez estejam na memória ali, façam uma ligação do processo com disco e memória, elas poderiam talvez ser removidas, né? Para que eu consiga colocar, por exemplo, páginas com conteúdo mais sensível, senha, chave, valores, algo do tipo assim. Então eu poderia colocar segurança como um critério para definir se uma página é especial ou não. Também não é um critério fácil de implementar, né? Você imagina como é que o SEO faz isso. Então, tem 6 critérios, são os mais usuais, você pode imaginar outros critérios, mas eles não refletem a realidade da criação dos algoritmos que fazem substituição de páginas. Quer ver por quê? Porque a gente chega de fato nos algoritmos clássicos. Tá? A primeira coisa para a gente começar a entender a estudar essa ideia de substituição de página é o que a gente chama de cadeia de referências. Tá? Então, essa cadeia de referências nada mais é do que a ordem lógica, né, a ordem de execução, a sequência de execução de acessos de um processo. Então, o processo ele vai acessar a página 7, depois a página 0, depois a página 1, depois a página 2, de novo a página 0, a página 3, a 0, a 4, a 2, a 3, a 0, a 3, assim vai. Tá? Então, assim, é assim que o SEO enxerga um processo. Ele precisa ter uma noção de qual é a execução que o processo vai tomar, né? Qual é a página que ele vai acessar. Se ele tiver a noção dessa execução, se ele souber qual é essa sequência de execução, essa cadeia de referência, ele consegue tomar a decisão mais adequada. E a gente vai utilizar essa sequência toda aqui, se alguém quiser anotar aí, eu até agradeço, vou até copiar também aqui, vou anotar aqui no meu bloquinho de notas aqui, para poder a gente usar nos algoritmos que a gente vai ver agora que fazem a substituição de página, tá bom? Então, o primeiro algoritmo é chamado de algoritmo ótimo. Né? O que o algoritmo ótimo faz para substituir uma página? O algoritmo ótimo, ele sabe qual é a melhor página que ele precisa remover em um dado instante. Tá? Então, ele sabe isso. É aquela página que vai ficar um bom tempo sem ser usada, por exemplo. E o algoritmo ótimo, ele sabe isso. Como é que ele sabe isso? Isso não existe. Né? Isso é um algoritmo teórico criado para que a gente consiga usá-lo como baseline, como padrão para comparar com algoritmos reais. Ele não existe porque não dá para implementar. Não tem como eu saber quanto que uma página vai parar de ser utilizada. Não tem como isso, não tem como prever isso. Tá? Então, o algoritmo ótimo ele não existe na prática. Ele existe como um elemento para definir uma baseline. Então, eu tenho uma cadeia de referência e eu posso fazer uma comparação do algoritmo que eu estou criando, ou de um algoritmo clássico, como FIFO, LRU, segunda chance, o que for, e comparar com o ótimo, para ver qual é a quantidade de page faults, né, de faltas que esse cara gera. Tá? A única função do algoritmo ótimo é essa. Os algoritmos eles são comparados em termos de faltas, em page faults, né? Aquilo que vai refletir lá na ideia da eficiência. Quanto menor a quantidade de page faults, mais eficiente vai ser o meu sistema, tá? Então, um algoritmo ótimo, ele funcionaria mais ou menos assim, ó. Né? Eu peguei a tabelinha, que é a tabelinha que o Mazieiro usa, porque eu acho que fica melhor de explicar. O processo está sendo colocado em execução, né? E para colocar em execução, eu tenho que carregá-lo em memória. Então, eu estou pegando aqui, tempo zero. Né? Iniciei o processo, estou começando a colocar em execução. Eu não tenho nada, tá? Eu não tenho nada que foi colocado aqui. Eu não tenho nenhuma página acessada porque eu estou colocando esse cara em execução ainda. Acabei de iniciá-lo, né? Ó. Eu estou iniciando o meu processo e os meus quadros, eu tenho 3 quadros só. Eu tenho na memória física apenas 3 espaços para armazenar tudo isso que é vinculado ao meu processo, tá? Então, tudo inicia assim. Inicia no tempo zero, tudo vazio. Não aconteceu nada. No tempo 1, eu quero acessar a página 7.
né? E aí, então, a página 7 ela vai ser alocada no quadro Q0. Só que a página 7 me gerou uma falta. Ela me gerou uma falta porque ela não existia em memória. A memória estava vazia aqui, ó, né? Então, como estava vazio, eu procurei a página 7. Lembra do algoritmozinho ali? Tá em memória? Não tá. Então, eu vou lá no disco e coloco esse cara em memória. Então, eu gerei uma falta aqui. E aí, a página 7 agora ela está carregada aqui no quadro 0. Tempo 2, próxima página 0. Está em memória? Não estava em memória. Então, eu coloco ela em memória e também gera a minha página aqui, a minha falta aqui. Então, gera uma falta aqui. Então, percebam o seguinte, um processo inicia, sempre que ele inicia, até ele encher os quadros disponíveis para ele, é tudo por default, né? Se ele tiver 10 quadros disponíveis, ele vai gerar 10 per defaults, por exemplo. Porque nada está em memória, então está em memória, não está, per default, coloque em memória. Está em memória, não está, per default, coloque em memória. E assim vai. Nesse caso, são só 3. Então, ó, página 0 não estava em memória, per default, coloque em memória. Página 0 não estava em memória, coloca no quadro 1, page default. Página 1 não estava em memória, coloca no quadro 2, page default, carrega em memória. Aí chegou a página 2. E agora? Qual é que eu vou trocar? Tá cheio, ó. Memória tá cheia. E aí? O que eu vou fazer agora? Né? Aí, ó, o algoritmo ele sabe que a página 7 só vai ser acessada no tempo 18. Como é que ele sabe isso? É o algoritmo ótimo. O algoritmo ótimo, ele tem a bola de cristal dele, ele sabe quando é que ele vai acessar aquele conteúdo lá. Então, como ele sabe que a página 7 só vai ser acessada no tempo 18, ele troca a 7 pela 2. Então, tem outro page default, porque a 2 não está. Ele faz a substituição agora, tira a 7 de memória e coloca a 2 no lugar. No tempo 5, página 0. 0 está em memória. Finalmente um acerto. Um acerto até agora. Né? Tempo 6, página 3. 3 está em memória? Não está em memória. E aí, então, o algoritmo ótimo diz assim, olha, o página 1 só vai acessar de novo lá no tempo 14. Então, vamos trocar esse cara pela página 1. Então, a página 0 acabou de ser lida. Então, não vale a pena trocá-la. E o 2 acabou de entrar. E a 1 só vai entrar aqui no tempo 14 e a 2 aqui no tempo 9. Então, vamos trocar a 3 pela 1. E aí, mais o page default, troca a 3 pela 1 lá no Q2. Próxima página, no tempo 7 agora, tempo 7? Tempo 7 é a página 0. Página 0 está em memória já, mas o hit, o negócio acertou. Estava lá, show de bola. Tempo 8, página 4. Tem a página 2, e aí ele sabe que a página 2 é a próxima a ser acessada. Tem a página 0, que acabou de ser acessada, e tem a página 3, que vem depois da página 2. E depois vem a 0. Então, nesse caso, é melhor eu tirar a 0. Aí eu tiro a 0, é mais um page default e eu troco a 4 pela 0. Página 2 está em memória, é um acerto. Página 3 está em memória, é outro acerto. Página 0 não está em memória, e aí eu vou trocar pela página 4, que eu tinha trocado por ela ainda agora, e não vai ser mais necessário. Então, mais uma falta aqui, coloco a página 0 no lugar da página 4. Aí, página 3 está em memória, acerto. Página 2 está em memória, acerto. Página 1, aí ele sabe que a página 3 não vai ser mais acessada, então troca 3 pela 1, outra falta. Página 2 em memória, página 0 em memória, página 1 em memória, página 7. Aí ele olhou e viu que a 2 não vai ser mais utilizada, troca a 7 pela 2, mais uma falta aqui, e a 0 e a 1. Pronto, ele seguiu toda aquela sequência lá, né, os 19 páginas que estão lá, e tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 faltas. De 19 páginas acessadas, tivemos 9 faltas utilizando o algoritmo ótimo. Tá? É isso que faz o algoritmo. Ele escolhe a melhor página a ser trocada. Obviamente, o ótimo não existe. Tranquilos aí? Esse primeiro, tranquilo? Vamos para o próximo. O próximo é um conhecido dos senhores. O próximo é o FIFO. Né? Lembram do FCFS no escalonamento? O FCFS ele funcionava baseado de acordo com o tempo de ingresso. Né?
Aqui o FIFO, para substituir página em memória, é baseado na idade, que dá a mesma coisa. Você pega o tempo atual, vê o tempo de ingresso, sabe a idade que aquela página está na memória. Então, as páginas mais antigas, elas são removidas, né? E aí é um algoritmo muito simples que você implementa com uma fila qualquer lá, tá? Vamos pegar aqui aquela mesma entrada, tá? Agora, utilizando o algoritmo de FIFO. Então, mesmo processo. Inicia no tempo zero, tudo zerado, tudo bonitinho, quadros vazios. Aí, primeiro tempo, página 7, coloca no quadro 0, é uma falta. Segundo, tempo 2, página 0, coloca no quadro 1, outra falta. Tempo 3, página 1, coloca no quadro 2, outra falta. Página 2 chegou aqui, memória está cheia. Quem que eu vou colocar? Quem é o cara mais antigo? Página 7 que foi colocada no tempo 1, então o cara mais antigo sai e eu coloco no lugar dele o 2. Então, faz mais uma falta aqui e eu coloco o 2 no lugar do 7. Página 0, já está em memória, ok. Página 3, está aqui. Quem é agora o cara mais antigo? É a página 0. Embora eu tenha acabado de acessá-la, ela é a página mais antiga. Então, troco a 3 pela 0, né? E eu tenho outra falta aqui. Agora é a página 0, que eu acabei de mandar embora da memória, né? Quem é a página mais antiga é a página 1. Então, eu troco a 0 pela 1 e é outra falta. Página 4, está em memória? Não, memória está cheia. Quem é a mais antiga? É, de novo, a página 2, que é a mais antiga. Então, eu troco a 4 pela 2, aí fica 430 e a outra falta. Agora é a página 2 que eu acabei de remover. Quem é a mais antigo é o 3, troco e mais uma falta. E a 3 eu acabei de remover, vai reaparecer. Quem é a mais antiga agora é a 0. Troco o 3 pela 0 e a outra falta. E a 0 que eu acabei de remover quer voltar a ser colocada em execução e eu troco pela mais antiga, que é a 4. Aí ficou 0, 2 e 4. 3 eu fui ler agora, está em memória. 2 eu fui ler agora, está em memória. Apareceu 1, memória está cheia. Quem é a mais antiga? É a 2. Então, troco a 1 pela 2, outra falta. A página 2 voltou de novo agora, acabei de remover, vou trocar pela mais antiga, que é a 3. Né? A 3 está aqui, a 0 está aqui, então troco pela 3. A 0 acabou de ser lida, é um acerto. A 1 acabou de ser lida, é um acerto. Página 7 quer ser colocada em execução. Quem é a mais antiga é a página 0, que está aqui. Então, troco a 0 pela 7, é outra falta. Página 0 acabou de ser removida, vai ser colocada de novo em execução. Então, troco pela 1, que era a mais antiga, né? Outra falta. E eu vou ler a 1, que eu acabei de remover, e aí eu troco pela 2, que era a mais antiga. Aí eu tive 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 faltas. Enquanto o algoritmo ótimo me deu 9, com o FIFO eu tenho 15 faltas. Né? De novo, a preocupação dele é procurar o cara mais antigo e tirar o cara mais antigo de memória. Tá? Essa é a definição. Tudo bem? Tranquilos aí? Vou seguindo. Temos um cara similar com essa ideia de tempo, né, de idade, que é o LRU. É o menos recentemente usado. Então, as páginas antigas e menos usadas, né, enquanto o FIFO era só antigas, nesse caso é um antiga e menos usada. São aquelas que vão ser removidas. Né? As páginas antigas, mas com uso frequente, elas não são tão penalizadas como a gente acabou de ver ali no nosso FIFO. Quer ver? Vamos lá. Mesmo processo. Tempo 0, tudo zerado, tudo bonitinho. Tempo 1, coloca o 7 no quadro 1, falta. Tempo 2, coloca o 0 no quadro 1, falta. Tempo 3, coloca 1 no quadro 2, falta. Aí chegou agora o 2. Né? Página 2, memória está cheia. Qual é a página mais antiga? 7. Ela foi usada? Até agora não. Então, troca o 2 pela 7. Então, mais uma falta. Página 0, está em memória, ok. Página 3, está em memória? Não está em memória. Qual é a página mais antiga agora? É a página 1. Ela foi recentemente usada? Não foi. Então, eu troco a 3 pela 1, mais uma falta. Página 0, já estava em memória, ok. Página 4, né? A memória está cheia. Quem eu vou colocar? Eu tenho o 2, que tem 4 tempos de memória. Eu tenho a 0, que tem 7 tempos da memória, e eu tenho uma 3 que está na memória há 3 tempos já.
Só que a 0 ela foi acessada, ó, uma vez, 2 vezes. Então, ela é a mais antiga, mas ela foi acessada. Por outro lado, a 2, ela está há 4 tempos da memória já, mas não foi acessada só uma única, foi acessada de uma vez, ó. Então, eu troco o 4 pela 2, né. Eu mantive o 0 agora, que foi um cara legal. Então, troquei o 4 pela 2. Aí vem a página 2 que eu acabei de mandar embora, né. E aí o 4 eu acabei de inserir, aí seria até injusto, né, colocar e inserir nesse caso. O 0 tá há mais tempo, mas é a mais acessada, e o 3 está aqui e nunca foi acessado, então eu troco o 3 pelo 2, outra falta. Aí, a página 3 agora, né, vai ser colocada, quer voltar a fazer parte do processo. O 4 está há menos tempo aqui, o 4 tem 3 unidades de tempo, a 0 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só que ela não é acessada, né, há 3 tempos também. E aí, para tentar ser um pouquinho mais justo, tem um cara que está há 3 tempos, tem um cara que está há 1 tempo, então vamos trocar o cara que está há 3 tempos e que não foi acessado. Então a gente troca a 3 pela 0 também, né, e aí é mais uma falta aqui. E aí a 0 que acabou de sair vai entrar, e aí a gente coloca na 4, que é a mais antiga e não foi acessada. O 3 está em memória, o 2 está em memória, aí aparece o 1, né, para ser colocado em memória, o 2 acabou de ser acessado, o 3 também, o 0 não foi e está a 3 unidades, então troca a 0 pela 1 e é mais uma falta. A 2 está em memória, a 0 quer entrar agora, né, e aí a mais antiga é a 3, né, o 1 acabou de ser colocado e o 2 foi acessado ainda há pouco, então a 3 é a mais antiga e menos acessada, então troca a 0 pela 3 e é mais uma falta. A 1 estava em memória, é um acerto, aí veio a 7 agora, a 1 teve um acerto, a 0 acabou de ser colocada e a 2 é a mais antiga, então troca-se agora a 7 pela 2. A 0 está em memória e a 1 está em memória. Então tivemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não chegou a 15, mas teve 12 faltas também, utilizando o algoritmo LRU, tá? Então, 3 ideias até agora. Algoritmo ótimo, que não é implementado, que é conceitual, né, porque ele é meio mandinar, ele sabe o futuro, ele sabe quando uma página vai ser acessada. O FIFO, que leva em consideração a idade, então o cara mais antigo é mandado embora. E o LRU, que também considera a idade, mas checa também se a página foi acessível, né? E o negócio funciona um pouquinho melhor. O que acontece? O LRU, ele não tem como ser implementado do jeito que a gente está pensando aqui, né? Porque essa implementação do LRU, ela precisaria que eu soubesse, que eu tivesse registrado a data do acesso de cada página, seja leitura ou escrita, né? E a gente viu até agora que essa estrutura não existe, né? Eu não armazeno, a princípio, em canto nenhum, essa informação assim facilmente. Eu tenho na Page Table, mas imagina que para cada página também eu teria que buscar tudo na Page Table, né? Assim, para implementar, eu teria que varrer todas as Page Tables, né? É um negócio meio estranho, não ia dar muito certo, tá? Então, assim, o LRU ele é meio que conceitual. Tem aproximações que implementam a ideia do LRU, mas o LRU puro, como está definido ali, ele não existe. Não existe no mundo real. A gente vai conseguir implementar no nosso trabalho. Então, o que o pessoal fez? Os caras elaboraram aproximações do comportamento do LRU. Não quer dizer que o LRU, como está implementado aqui, como foi mostrado aqui, ele funcione assim, né? Numa simulação ele funciona, mas no mundo real seria muito custoso varrer a page table de cada processo para procurar o negócio, tá? Então, elaborou-se aproximações que é o que a gente vai ver aqui agora. Tem 3 aproximações. Uma é altamente inviável, então eu coloquei 2 aqui. A primeira aproximação é chamado de algoritmo da segunda chance, né? Ele é uma melhoria do FIFO, do LRU, onde ele analisa o bit de referência de cada página candidata para saber se essa página foi acessada. Então, assim, cada página tem lá na page table, lembra disso, que ele tem validade e presença, por exemplo, eu tenho lá um bit de referência, uma flag de status lá, para saber se ela foi acessada ou não. Então, se essa página foi acessada,
ela recebe uma segunda chance. Ela volta para o fim da fila e eu não excluo ela agora, tá? E aí, e toda vez que ela é acessada, eu meio que reduzo esse um bitzinho ali para garantir que ela não vai ficar sempre como acessada. Então, eu vou procurando as páginas que são antigas e, de fato, menos acessadas, tá? A ideia é essa. A implementação disso é uma fila circular. E aí vocês vão dizer: "Feitosa, viajei". Então é isso aqui, ó, tá? A implementação do algoritmo de segunda chance, eu tenho a minha página, e é como se eu implementasse um bitzinho aqui para ser o meu bit de referência. E esse bit de referência, ele me indica o acesso da página. Então, assim, a página foi acessada, toda vez que a página ela é acessada, ela recebe 1. Então vamos imaginar que eu estou começando aqui, ó. Eu estou começando aqui na página 12, né? Essa é a memória está cheia, tá? A página 12, ela tem bit de referência 1. Quer dizer que ela foi alocada em memória no momento e depois alguém foi lá e acessou ela, seja para ler ou para escrever. Por isso que ela está com 1. A página 3 também tem 1, então ela foi colocada em memória no momento e num outro momento ela foi lida ou escrita. Página 21 também, 17 também, página 0 não. Ela só foi colocada em memória. Página 4 só foi colocada em memória. Página 0 foi colocada em memória e lida ou escrita. Página 9 só colocada. Página 3, 33 e 6 colocadas em memória e lidas e escritas. Página 14 só colocada em memória. Assim vai. Então, vamos supor que o algoritmo está lá, encheu a memória e ele estava bem aqui, na página 12. Aí ele olha, a página 12 é a minha candidata, vou removê-la. Posso remover? Ah, não posso remover não, porque ela está com bit 1. Ela foi acessada. Então eu passo para o próximo. E aí eu seto esse cara para 0. Página 3. Eu posso remover a página 3? Poxa, não posso, porque ela também está com bit valendo 1. Então, seto o bit para 0 e passo para a próxima página. Página 21. Posso remover? Ah, o bit dela é 1. Então, não posso. Vou setar ele para 0, vou decrementar ele e para a próxima, 17. 17, posso remover? Não, o bit também é 1. Então, decremento para 0 e passo para a próxima. 42. Opa, beleza. Então, ó, a página 12 teve ajustado o bit para 0, a página 3 para 0, a página 21 para 0 e para 0 também é 17. E a 42 posso remover? Bom, ela é 0, posso. Então, eu jogo fora a 42 e coloco no lugar dela a página 23, que entrou agora. E o meu ponteiro agora está aqui na página 4. Se eu precisar colocar alguém em memória, é a página 4 que vai sair, porque ela está com bit 0. Se eu trocasse a página 4 pela página 5, por exemplo, o ponteiro estaria aqui agora, na página 0. E aí eu não poderia remover, porque ele está em 1, eu decrementaria ele para 0, passaria para a próxima, que é a 9. Então ele fica assim, ele dá uma segunda chance, né, decrementando o bit de referência para que a página tenha uma sobrevida, digamos assim. Essa é a ideia do algoritmo de segunda chance. Tá? Eu não tenho aquela tabelinha aqui, porque a numeração é diferente e ia ficar mais intrincado mexer na cadeia de referência. A próxima ideia é o NRU, que é o não recentemente usado, ou não usada recentemente. Só que agora ela faz uma combinação diferente. Além daquele bit de referência aqui, ela tem um bit de modificação, né? Aquele bit de sujeira. É uma flag que nós vimos lá na aula de gerência de memória. Né? Então, ela considera tanto se ela foi lida, como se ela foi escrita de fato, se o conteúdo foi modificado. Tá? Então, a análise agora, em vez de analisar só o bit de referência, analisa o bit de referência e o bit de modificação, o dirt bit. Então, eu tenho essa possibilidade aqui. Ó. Eu só vou excluir uma página se ela tiver bit de referência 0, que é igualzinho do LRU aqui, ó, bit de referência 0 e o bit de modificação também 0. Ou seja, ela só foi colocada em memória e ela nunca foi escrita. Então, show de bola.
Se a página foi colocada, se ela está como 0, ela foi colocada em memória e já foi colocada em memória escrevendo um conteúdo nela, ela tem 0 e 1. Né? Então, teve um conteúdo que foi gravado aqui antes da substituição. Então, tem que ver. Se eu tenho uma página que está com 1 e 0, bit de referência 1 e M0, quer dizer que ela está em uso. Né? Então, ela já foi acessada, ela só não foi escrita, mas ela foi acessada pelo menos uma vez já. E se ela tiver 1 em 1, ela foi acessada e foi inscrita. Então, esse é o caso que eu não devo nunca remover. Então, assim, tenho que remover, eu removo primeiro quem é 00. Depois eu removo quem é 01. Depois eu removo quem é 10. E se não tiver ninguém para remover, eu removo quem é 1. Essa é a ordem da escolha para o funcionamento. Senhores, tranquilos aí? Tá? Tem um algoritmo aleatório, randômico, que, sei lá, acho que não precisa nem comentar, né? É aleatório. Ele chega lá, escolhe uma página e tira de memória. Acabou-se. Acho que não tem nem muito o que comentar. Tem umas variações estranhas do NRU aí que eu acho que não valem a pena. Né? Então, assim, grosso. Algoritmo ótimo, que é um algoritmo conceitual para comparações. FIFO, que é o nosso FCFS, o LRU, que é uma extensão aí do FIFO, levando em consideração Rapaz, fugiu a palavra agora. Levando em consideração não só a idade, como a leitura, e tem também o segundo a chance e o NRU. Então tem 5 algoritmos, tá? Assim, interessantes ou assim, passíveis de implementação, vamos dizer assim. O que eu vou fazer? Eu vou sair daqui e vou voltar para o Colab Web, que é para a gente discutir o trabalho 2, que é o trabalho de substituição de páginas. Deixa eu abrir aqui. Eu quero abrir aqui. Pronto. Abrir quando estiver concluído. Pronto. Compartilhar com vocês aqui. Pronto. Eita, eu nem removi o cabeçalho da outra turma, mas tudo bem. Eita, tá com o trabalho 3 também. Eita, o negócio tá bagunçado. É o trabalho 2, tá, gente? Depois eu organizo aqui. Eu vi que eu coloquei como trabalho 3 e nem removi o outro cabeçalho. Então, o trabalho dos senhores é isso aqui, ó. Vocês vão implementar o FIFO, o LRU, seja o LRU que não funciona na prática, vamos chamar assim, funciona aqui porque vocês vão ter a cadeia de referência, né? E vão implementar o segunda chance, ou algoritmo do relógio, depende de cada um, tá? Vamos fazer 3 implementações agora. FIFO, o LRU, que pode ser o LRU, o mais conceitual, como pode ser o NRU, aí é a cargo de vocês, e o segunda chance, tá? Então, são 3 implementações. Vocês vão, o que eu quero como resposta é, vocês vão receber o arquivo de entrada, que vai ter a string e a cadeia de referência lá, né? Que vai ter isso aqui, ó, 1011111, né? Que é página 0 do processo 1, né? Ó, é o 1-0. A página é a página 0 e ela está relacionada com o processo 1. Aí tem um espaço em branco, aí tem o 1-1. Página 1 do processo 1. Espaço em branco, 020. Página. Fiz o contrário, né? Ah, não, desculpa. Página 0 do processo 2. Próximo, 1 em 1. Página 1 do processo 1. E assim vai. Tá? Essa é a leitura. Vocês vão receber um arquivo de entrada com isso aqui, com essa designação. Página, traço, processo, espaço em branco. Página, processo, espaço em branco. Tá? E aí, eu quero como resultado final a quantidade de page faults. O que eu quero saber é isso. No final, eu quero uma resposta. A quantidade de page faults é tanto. Quantidade de page faults é tanto. Tá? Vocês podem assumir como critério de parada encontrar um processo e página que é 0-0. Então, nunca vai ter um processo 0, página 0.
tá? Então, o último elemento que vocês vão ler é um 0/0. Se encontrar uma página 0, processo 0, entendo que aquele cara acabou, aquele cara não tem que ser contabilizado e que a partir dali pode encerrar o programa. Tá? Então, o trabalho é esse, tá? É receber um arquivo como entrada, né, nesse padrão, página, processo, né, fazer a leitura e ir contando a quantidade de páginas, quantidade de páginas. Sugestão: usar algo parecido com um vetor, uma estrutura que funcione como um vetor, uma lista, um vetor, é a cargo de vocês, tá? O mesmo conjunto de processos, ele vai ser utilizado, né, para cada algoritmo, tá? Então, assim, é uma entrada única para os 3 algoritmos. Lembra que para o escalonamento tinha a questão do processo ser CPU bound, IO bound, isso aqui não existe, tá? A mesma entrada vai rodar no FIFO, no LRU e no segunda chance, tá? Não tem problema nenhum. A memória de vocês, ela vai ter, considerem, simulando, né, que ela tem 32 MB. Supondo que a gente está trabalhando com páginas de 4K, isso quer dizer que vocês vão ter um vetor, uma lista encadeada, o que for, com 8.000 elementos. Tá? Então, vocês vão ter uma estrutura que cabe 8.000 elementos. Então, ela vai ter 8.000 páginas / processo alocado nelas. Então, vocês vão ter no mínimo 8.000 page faults. Né? Porque sempre que está vazio e vai preenchendo, aquele negócio vai dar page fault. Então, vocês vão ter pelo menos 8.000 page faults. Tá? Então, essa é o padrão de entrada. O tamanho é 8.000 do vetor, da lista de vocês, lista encadeada, escolham à vontade. Para o FIFO, vocês, né, não tem muito o que pensar, né? Vocês vão receber esses caras ali em execução e vão meio que saber qual é a idade dele. O LRU, vocês vão levar em consideração tanto a idade quanto o acesso. Então, vocês vão precisar ter ali marcadores, né? Sugiro criar uma estrutura onde você tenha página, processo, idade, leitura, bit de referência, bit de modificação, escolham à vontade ali, tá? E aí vocês vão só atualizando essas informações ali. Achou, atualizou, achou, atualizou, achou, atualizou. E o código-fonte de vocês tem que estar documentado, tá? A entrega está marcada para daqui a 3 semanas. Então, é para o dia 20 e 30. Dia 30 de março é a entrega de vocês, tá? É um trabalho relativamente simples, não tem nada muito complicado não, eu diria, tá? Criem uma estrutura que represente página, processo, página e os bits. Vocês podem repetir um bit para várias funções, tá? Fiquem à vontade ali, né? Você pode ter bits separados, é o caso de cada um. Vocês podem testar com o tamanho que quiser, mas quando mandarem o código para mim, lembrem que o tamanho tem que ser de 8.000, né? Para eu pegar, eu tenho um arquivo de teste dinâmico que eu coloco para testar lá, tá? Então, eu coloco ele em execução. Então, tem 8.000, tá? Os 4K aqui é só para lembrar, tá? Não tem que implementar nada com 4K, não, tá? É só para fazer a ideia de que eu tenho 8.000 de 4K, dá 32 MB, tá? É só para considerar que essa simulação de vocês aqui vai executar, estaria executando num sistema que tem 32 MB de memória RAM, né? Então, por isso que só vai caber 8.000 elementos de 4K cada um, tá? É só para contextualizar, não tem que implementar nada disso, não. Tem que implementar um vetor, uma lista, uma pilha, o que for, uma fila, com 8.000 entradas. Pronto, tá? Onde lá, em cada elemento, eu armazeno processo, página e os bits que eu achar relevantes ali, referência, modificação, idade, fica a cargo de vocês. Dúvidas? Ou dívidas? Olha, piadinha infame. Dúvida, gente? Sério? Perguntem aí. Não? Tranquilos? Show de Até bola? então, tranquilo, acho. Até começar a fazer, né? Assim como no último trabalho. Parecia tudo bem, mas aí foi surgindo algumas coisinhas. Minha visão é que esse é mais tranquilo de fato,
né? Eu diria que o problema é mais trabalhar com estrutura de dados do que entender os algoritmos. Eles são de fato muito tranquilos, porque você vai lendo, né? O padrão é esse, página processo, né? Página, tracinho, processo. Você vai remover essa tupla, separar a página, separar o processo, coloca no teu vetor lá e aquele negócio que estava vazio, aquela primeira elemento, aquele quadro, page default, né? Colocou o segundo, page default, colocou, já li, né? E é assim, né? Colocou o primeiro, começa no início do vetor, primeiro cara tá vazio, tá? Então coloca lá page default. Removeu o segundo, par, processo, página. De novo, volta para o começo. Primeiro tá vazio, não tá. Esse cara é igual? É a mesma página, mesmo processo? Não, não é. Então, próximo, tá vazio? Tá. Então, page default, coloca esse cara lá. É preciso sempre comparar página e processo. Se for comparar só página, vai dar errado, porque tem processo com a mesma página. Processo 1, página 0. Processo 100, página 0. Tá? Então tem que comparar página e processo. Se comparar desculpa, processo e página. Se comparar só página, vai dar errado. Vai ter page default que não acaba mais. Tá? Tem que comparar o conjunto completo. Aí, terceiro, leu o primeiro, extraiu, comparou com o primeiro, não é, comparou com o segundo, não é. Terceiro está vazio, page default, armazena lá. E assim vai. Você vai armazenando. Tá? Aí, chegou no final, deu 8.000, tá cheio. Opa, volta para o começo e aí faz funcionar a estratégia, digamos assim, né? Ah, esse cara aqui é o mais antigo. Ele está no ar aqui há 8.000 unidades de tempo, né? Então, corta ele e coloca o próximo. E assim vai. Na realidade, o FIFO não precisa disso, né? Chegou no final da lista, da fila, do vetor do que for, volta para o começo e esse cara é o mais antigo. E aí você remove o mais antigo, o outro mais antigo, o outro mais antigo, o outro mais antigo, e assim vai, né? FIFO é galho fraco de fazer. Digo eu, usem uma lista e usem uns ponteirinhos ali que o negócio vai, que é show de bola, fantástico. Segunda chance, usa uma lista circular, né, onde você sabe onde uma começa, a outra termina, aquele cacareco todo, processo, página, bit de referência, bit de modificação. Isso tem que conter em cada um dos carinhas lá. E aí é a mesma coisa, coloca no primeiro, segundo, terceiro. Ah, leu, acessou? Vai lá e muda o cara para 1. Leu de novo? Ainda é 1, manteve 1, e assim vai. E aí chegou no fim da fila, fica brincando de circular e removendo, trocando, circulando. Já o LRU é a cargo de vocês. Eu diria para implementar aquele que não é implementável. Tá? Eu acho que implementar o NRU dá mais trabalho. Se quiserem fazer o NRU, ok. É uma consequência do segunda chance. Se fizer a primeira ou segunda chance, pode fazer o NRU. Se não, faz o LRU baseado no FIFO. Tá? O LRU é aquele que de fato não tem implementação, aquele que é mais teórico. Funciona porque a gente tem a sequência completa. Tá? Então, a ideia é essa. Tranquilo, senhores? Show de bola? Beleza? Tranquilo. Então tá. Uma coisa, e sempre considerando o tempo de ingresso, né? Meio que não tem tempo de ingresso, entendeu? Esquece tempo de ingresso. Né? Assim, tu considera que como é que eu lá? Cada par ali, processo, página, vai ser colocado numa unidade de tempo, né? Não tem tempo de ingresso, vamos chamar assim, né? Para não ficar bagunçado, tu lê aí tu lê o primeiro conjunto, processo, página, né? Aí tu vai na memória e tá vazio, não tá vazio, compara, insere lá. Pronto, acabou. Aí outra unidade de tempo, é o próximo conjunto, processo par. O tempo aqui não é interessante pra gente, tá? Tu vai receber a entrada como um todo, só que é como se tu estivesse colocando ela ao mesmo tempo. Só que assim, esquece tempo e considera que é por par, processo, página. Pega o primeiro processo página, extrai ele bonitinho, coloca no vetor. Já foi?
próximo, e assim tu vai colocando. O tempo não é relevante, tá? O tempo não interfere, não. Tanto que a saída é só a quantidade de faltas. É isso que eu quero saber, tá? A saída, para mim, só é essa. A quantidade de faltas é 15.940, beleza. A quantidade de faltas é 23.290, legal, tranquilo, tá? O que eu vou avaliar é isso. Eu tenho os meus códigos e eu tenho o resultado dos meus testes aqui preparados já. Então eu vou pegar a minha entrada, rodo lá, se for igual ao meu valor, tamo junto, combinado, funcionando. Essa é a ideia. Como é que é o nome? A avaliação dessa atividade é galho fraco, porque eu só preciso pegar a minha entrada, testar um de vocês e comparar com o meu resultado. E aí, certo. É bem tranquilo. O outro, o disco vai me dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas esse aqui é super fácil de fazer. Então, assim, o tempo ele não é importante, tá? Não precisa se preocupar com o tempo, não. Esquece tempo, né? Você precisa saber qual é o processo, qual é a página, e aí colocando ele na tua lista, no teu vetor lá bonitinho, e aí achou, já encontrou, é um acerto, não encontrou, é uma falta, né? Só vai contabilizar as faltas, tá bom? E lembrando que falta não procurou na memória, não achou, é falta, né? Então, memória vazia ou memória cheia. Toda vez que a memória estiver vazia, você não vai encontrar, e aí vai colocar lá, vai dar uma falta. Depois que a memória estiver cheia, você não vai encontrar lá, quer dizer que não está, você precisa remover alguém para poder colocar o carinha lá. Então, sempre que não encontrar é uma falta, né? E aí o algoritmo ajuda nessa ideia aí. Tranquilos? Show de bola? Então vou interromper a nossa gravação. Mas no caso, Pode falar. No FIFO, ele precisa ver qual é um que tá mais tempo lá. Então, a cada falta, eu tenho que fazer contador, ele vai ir contando. Na teoria, sim. Sim, na teoria eu concordo contigo. Mas pensa na prática. Tu vai montar um vetor. O que é o FIFO? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, o primeiro que entra é o mais antigo. Então, vamos supor que tu montou um vetorzinho. Então, o primeiro cara é o mais antigo. Aí tu foi lá preenchendo, né? 1.000, 2.000, 8.000. Encheu. Memória tá cheia. Aí chegou lá o processo, página, por exemplo, 8.001. Esse parzinho valor 8.001. Aí tu percorreu os 8.000 e disse assim, pô, tá cheio. E agora? Posição 0. Posição 0 é o primeiro cabra que entrou. Né? Posição 1, 0 ou 1, não sei. Esse cara que sai. E aí tu já sabe agora, se for uma lista, tu sabe, tu tem um ponteiro para dizer assim, ó, esse cara é o primeiro. Removi ele, agora eu vou colocar o ponteiro para o segundo. Então, assim, tu nem precisa se preocupar em ter um atributo de idade. A posição do cara no vetor, na lista, já te indica a idade dele. Né? O cara que está na posição 0 vai ser sempre o cara mais antigo. Aí depois do 0 é a posição 1. Depois é o 2, o 3, o 4, até chegar no 8.000. Então tu vai encher a fila. Chegou no 8.001, aí tu começa a remover o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, aí encheu de novo, o cara que tá no 0 aqui é o mais antigo. Isso tu vai removendo, entendeu? Com o FIFO, tu não precisa te preocupar com a idade. Você pode criar, não tá errado não, tá? É só assim, pensando na implementação, a tua implementação, a tua fila, o teu vetor te indica quem é o cara mais antigo. É só pegar a primeira posição dele. A posição 0 é o mais antigo. Aí depois da posição 0 é a posição 1. Se for um vetor, eu aconselho tu colocar o teu elemento de idade. Se tu colocar com uma lista encadeada, por exemplo, põe um ponteirinho lá. Um ponteiro para o início. E aí tu sempre sabe que o início é o cara do 0. Aí tu vai trabalhando agora para saber o cara mais atual, o cara mais antigo. Tu vai só percorrendo lá, botou para o início. Aí vai percorrendo bonitinho lá. Dicas do tio Feitosa, viu? É o pulo do gato, hein? Não, Isso aí. assim, ó. Não, é só assim, se você quiser implementar, não tá errado, não. Tá assim, porque assim, como a minha preocupação é só entender, se vocês conseguiram entender como é que funciona o algoritmo, a implementação, ela pode estar, assim, como eu vou dizer assim, incompleta. É porque assim, a gente está abstraindo que eu tenho um cara limitado, que vai de 0 a 7.999, por exemplo, um vetorzinho lá, e o 0 é o cara mais antigo.
Então é só eu brincar de remover. Assim, eu já vi gente que fazia o seguinte: encheu o vetor, aí voltou para o zero, aí ele colocou o cara do zero, aí ele trocou, entendeu? Ele colocou o conteúdo do zero lá no 7.999. E aí trouxe todo mundo para frente. Então era uma gambiarra danada, né? Para poder sempre ter o elemento zero, o cara mais antigo. Eu acho que é necessário. Você pode trabalhar com um vetor e ter uma variável lá que você sabe qual é a posição do vetor que está o último elemento. Ela está no zero, trocou, incrementa, trocou, incrementa, trocou, incrementa. Isso é uma ideia fácil. E se você usar uma lista encadeada, você tem lá um ponteiro para o início, tem um ponteiro que marca sempre o início, e aí você cria um outro ponteiro que é o ponteiro que indicando o cara mais antigo, né? O ponteiro de idade. Aí você coloca lá. Quando encher, ele é igual ao ponteiro de início. Aí depois ele vai só caminhando, 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 caminhando. Chegou no final, ele volta para o início, caminhando, 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 caminhando e vai embora. Tranquilos? Tá? Beleza. O segunda chance é uma lista encadeada. Dá para fazer com vetor? Dá. Já vi gente fazer com 2 vetores. Eu não recomendo. Usem uma lista encadeada, que é muito mais tranquilo. Uma lista circular, na realidade, né? Uma lista duplamente encadeada, que você vai lá e circula aquele negócio e pronto. Está resolvido. Né? Não, uma lista encadeada. No final você conta para o começo e acabou. Está resolvido. Tá? Resolve, não tem muito problema, não. Aí lembra que na lista encadeada, cada elemento da lista tem que ter processo, página e bit de referência. Então tem que ter três elementos na estruturinha lá para poder funcionar. E aí, leu, né? Não tem, é page default, coloca lá, página, processo, bit valendo 0. Acertou, deu um hit, coloca o bit para 1. Acertou de novo, o bit continua em 1. O bit não vai incrementando, tá? Ele só vai entre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Pronto. E aí, na hora de remover, checa se é 1, se for, coloca para 0 e passa para o próximo. Então, é super tranquilo. Beleza, senhores? Beleza. Então, mão na massa. Não vou deixá-los com atividade para esse fim de semana, se os senhores focarem nesse negócio aí. Na semana que vem, a gente já passa para outro conteúdo, que eu acho que é entrada e saída, se eu não estou enganado. E aí, a gente vai com vários quizinhos por semana, até chegar ali, acho que no meio de abril ou começo de abril, tá? Aí, começo de abril é a tarefa final, a atividade final, desculpa, o trabalho final. O trabalho final dos senhores vai ser montar um terminal para mim, né? Eu quero um terminal, onde nesse terminal é um programa que ele vai funcionar como um terminal, que é mais ou menos isso aqui. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela inteira, né? Então, um programa que vai funcionar com isso aqui, como um terminal do Linux, do Unix de vocês aí, do Windows de vocês, né? E vocês vão ter que implementar para mim 10 comandos. Tipo aqui, o ls que lista o diretório. Vão implementar para mim 10 comandos. Vão implementar como? Fazendo chamadas ao sistema. Vocês não vão chegar ali e fazer um eco ls. Vocês não vão chamar o ls pronto do sistema operacional, não, pelo amor de Deus, tá? Vocês vão fazer uma chamada ao sistema de arquivos, por exemplo, que permite listar diretório. Tá? Vocês vão fazer uma chamada específica para isso. Vocês não vão chamar um programa que já está pronto, não. Vocês vão fazer o programa de vocês. No mínimo 10, acho que é no mínimo 10, no máximo 15, eu acho que é isso. Então, o que eu vou receber é o código de vocês, vou executar, ele vai abrir um terminalzinho que nem esse aqui, que nem esse aqui. Eita, clear. E aí eu vou executar os comandos que me disserem que estão funcionando lá. Esse é o trabalho final de vocês. Beleza? Tranquilos? Então, pronto. Deixa eu encerrar aqui. Deixa eu parar minha apresentação e eu vou parar também aqui a gravação. Certo, gente? Então,